Tudo é sobre pessoas. Quando a gente fala essa frase, né, é legal pensar, quando a gente trata da administração de pessoas, né, gestão de pessoas, recursos humanos, tudo é sobre pessoas. Se a gente analisar realmente, a nossa vida inteira é baseada em pessoas. Nós nascemos de pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, nós compramos e vendemos de pessoas para pessoas, e nós contratamos pessoas. Tudo está relacionado a pessoas. E as empresas só são grandes, as empresas só crescem e só chegam aos tamanhos que elas estão, como a gente pode ver em mídias e tudo mais, através das pessoas. Se não forem as pessoas, as empresas não conseguem chegar a lugar nenhum, porque afinal, tudo é sobre pessoas. A área de recursos humanos dentro da administração é uma área muito importante que todo administrador deve conhecer e trabalhar. Isto por quê? Porque dentro da área de administração de recursos humanos, eu vou estar colocando, né, pessoas dentro de um processo da empresa para que eu consiga sempre ter as melhores pessoas dentro da minha organização. Se eu tenho as melhores pessoas dentro da minha organização, tudo vai funcionar. Todos os processos, todas as ideias, todos os planos que eu colocar dentro dessa organização, eles vão funcionar. Agora, se eu coloco pessoas ruins ou pessoas que não fazem sentido para a minha organização, nada vai funcionar. E quando eu digo pessoas ruins, eu não estou dizendo que essas pessoas elas não servem para trabalhar ou são pessoas que são imprestáveis. Não, não é esse o ponto. O ponto primordial dentro da gestão de pessoas é que você precisa encontrar a pessoa certa para a vaga certa, para dar um match. Esse processo de encontrar a pessoa certa para a vaga certa é muito mais complexo do que parece ser simples. A gente vê no mercado, provavelmente na tua cidade, tu vai ver essas empresas que fazem ofertas de balcão de emprego, ofertas de vagas, elas fazem um serviço, mas que esse serviço, no meu ver, não serve muito para a construção de uma marca empregadora, de uma boa relação entre funcionário e trabalhador. Isto por quê? Porque as empresas e os empresários precisam entender que, para eu poder ter um bom time, eu preciso ter também uma boa retribuição para essas pessoas. A partir do ponto que eu entendo que pessoas são difíceis de encontrar, né, pessoas boas que vão fazer sentido para minha empresa são difíceis de encontrar, eu tenho que valorizar essas pessoas que estão dentro da minha organização. Então, o processo de recursos humanos, a área de recursos humanos, não só trazer as pessoas para dentro da empresa, mas ela tem o trabalho de manter essas pessoas dentro da empresa, através de um programa de treinamento, programas de benefícios, programas de enriquecimento do cargo, enriquecimento da pessoa. Quando eu digo enriquecimento, não é só financeiro, mas intelectual, mas também profissional. O ponto primordial que a gente gosta de tratar, então a gente tem o processo de recrutamento, que é quem entra, processo de manter quem fica, o processo de também sair caso, né, a pessoa não esteja contente com a profissão que ela está escolhendo ou a empresa não esteja contente com aquilo que a pessoa está desempenhando, eu também tenho que fazer o processo de retirada dessa pessoa da minha empresa. Vamos falar um pouquinho do recrutamento e seleção. Parte de recrutamento e seleção, que é a etapa inicial de fazer a parte de recrutar pessoas, como que eu recruto? Recrutar é justamente eu divulgar uma vaga, eu divulgar e colher currículos à vontade, né? Adel, vai mandando com pau todos esses currículos. Eu recebo todos esses currículos, mas nem todos os currículos que eu recebo, eles são compatíveis com a vaga que eu estou ofertando, não são compatíveis por vários motivos. Pode ser por falta de conhecimento técnico, pode ser por falta de conhecimento comportamental, eu posso verificar que talvez a pessoa, o comportamento dela pode ser ruim. Ela pode também ter falta de conhecimento acadêmico, talvez eu quero uma pessoa formada, uma pessoa que já estudou, que já conhece um pouco da teoria, ou também pela falta de experiência, né? Essa pessoa não tem uma experiência comprovada, ela não trabalhou na área, não trabalhou em outras empresas, então não faz sentido para mim. Isso que eu estou fazendo, eu estou selecionando. Então, realmente, eu estou olhando, lendo o currículo, percebendo se essa pessoa faz sentido para minha empresa ou não. Eu começo o processo de seleção aí. Dentro do processo de seleção, há as atividades de entrevistas, atividades dos testes, para que realmente eu selecione ao melhor. Pense como uma peneira. Selecionado então os candidatos, né, eu recrutei várias pessoas. Geralmente o recrutamento para uma vaga eu posso ter centenas de currículos recebidos. Fiz a seleção, vai cair para dezenas de currículos, né? Eu fiz todo o processo de seleção, é como se fosse uma peneira mesmo. Eu vou peneirar um funil
aonde só vai sobrar aqueles realmente que vão ser contratados. No processo de contratação, que ainda está dentro da área de recursos humanos, eu tenho que passar toda a parte burocrática para essas pessoas, tudo aquilo que elas irão fazer no decorrer do trabalho, questão burocrática de contrato, questão salarial, questão de documentos e exames que ela precisa fazer para que realmente ela seja efetivada dentro da vaga. Esse processo também é conhecido como integração, né, onde eu vou apresentar a empresa de maneira de fato para essa pessoa que está iniciando dentro da empresa. E o ponto também é que depois da integração eu preciso fazer um acompanhamento, né? O que é o acompanhamento? É eu estar do lado dessa pessoa ou estar do lado junto dos líderes dessa pessoa para acompanhar toda a evolução dela dentro do trabalho, para eu entender se ela está conseguindo desempenhar as funções de maneira correta e que vão desempenhar realmente o máximo de efetividade para dentro da organização. Nesse ponto, eu também tenho que estar prestando atenção, como administrador de recursos humanos, que eu preciso criar o quê? Um perfil de treinamento, um padrão, um programa de treinamento para que essa pessoa desenvolva. Isso por quê? Porque a pessoa ela vai iniciar de um jeito, ela inicia com um conhecimento e uma experiência inicial, mas ela precisa estar aprimorando, porque nem sempre ela vai estar condizente com aquilo que realmente eu preciso. Até porque, vamos supor que eu contrate um gerente. Esse gerente ele pode ter gerenciado diversas empresas pelo Brasil e mundo afora, mas os processos da minha empresa ele ainda não conhece porque ele nunca atuou dentro da minha empresa. Dessa forma, eu preciso que ele primeiro treine, primeiro ele conheça e ele evolua dentro dos processos da minha empresa para que ele realmente consiga desempenhar a função dele com primazia. Por isso é importante, quando a gente fala de gestão de pessoas, que as metas e objetivos que eu defino sejam de acordo também com o tempo que a pessoa está dentro de casa. Não faz sentido, por exemplo, imagine só que eu vou contratar um vendedor e eu defino para ele que a primeira meta de venda dele já é, por exemplo, R$ 100.000. Sendo que ele está iniciando agora, ele tem que entender o produto, entender o processo, pegar ainda o feeling das coisas para ele começar a vender. Então eu preciso criar metas e objetivos sim, e desde o início, mas que sejam condizentes com o começo do trabalho dele, para que ele vá evoluindo, porque isso também está dentro do RH. Eu preciso acompanhar a evolução de cada um, acompanhar o desempenho de cada um, para que cada um cresça dentro da minha empresa, prestando o melhor serviço, entregando resultado e evoluindo. E também, mas aí chega um ponto que talvez essa pessoa não faça mais sentido para ela estar dentro da organização, por N motivos, pode ser pessoais, profissionais, mas ela decida sair, ela decida se desligar da empresa. Ou talvez ela cometeu erros, ou talvez o trabalho dela não esteja sendo suficiente, ou outros motivos que levem também a empresa a desligá-la. Nesse ponto também é dentro dos recursos humanos que eu faço o processo de desligamento. Qual que é o primeiro passo do processo de desligamento? É eu entender o motivo real que leva essa pessoa a estar se desligando ou sendo desligada. Para quê? Para que eu consiga entender se talvez isso possa afetar outras pessoas ou não dentro da minha organização. Imagine só que essa pessoa está se desligando porque ela está desmotivada com o salário. E aí eu analiso, eu posso verificar que talvez realmente a questão da remuneração ela está errada para aquele cargo. E eu tenho outras pessoas naquele cargo que talvez possam estar com a mesma mentalidade. Logo, ao entrevistar ela na entrevista de julgamento, eu também entendo possíveis gargalos futuros, possíveis problemas que vão vir a me atingir. Tanto também no desligamento, é a hora de fazer a parte burocrática da coisa, solicitar exames, solicitar documentação, enviar o termo de rescisão, fazer toda a parte de desligamento para pagamento de rescisão trabalhista, todas essas questões legais que envolvem o processo de desligamento. O processo de desligamento, mesmo que a pessoa pediu o desligamento ou foi desligada da empresa, ela deve ser um processo o mais rápido possível. Isso por quê? Porque imagina só que você já está tendo uma tribulação ou sendo tumultuada a sua vida por ser desligada ou por pedir desligamento, você já está chateado com a empresa ou a empresa está chateada contigo. Quanto mais eu postergo isso, quanto mais eu enrolo esse processo de desligamento, mais insolúvel fica essa situação, mais desgastante fica essa situação entre funcionário e empresa, e isso é errado, isso fica ruim para a imagem da empresa e também para a boa relação da empresa com os outros funcionários. O processo de desligamento ele deve ser feito com muito cuidado para que esse processo, para que ruídos não provoquem problemas maiores para toda a equipe. Por isso, sempre que desligar uma pessoa, o administrador de recursos humanos e de gestão de pessoas deve passar para a equipe quais os motivos que levou o desligamento daquela pessoa.
beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Há outros cursos de recursos humanos nesse site, vai lá e faça para você ser o profissional de recursos humanos. Espero que tenha gostado, te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.